pela oração? Não, pela apresentação? Cadê o caderno? Já estamos online. Louvado seja Deus. Temos a nossa pequena. Estamos só aguardando aqui e disparando para alguns contatos nossos, amigos, que já estamos ao vivo. Vai disparando aí também, você que já está na live. Já vai nos auxiliando aí, disparando para os seus contatos também, para a sua lista de contatos. Para a gente dar sequência nessa série de lives. O amor é indestrutível porque Deus é indestrutível. Muito bem, hoje num horário diferente. Mas ainda assim preparado para nós, né? Casais, para consagrados, para vocacionados, para namorados, para noivos. O importante é a gente se descobrir, se conhecer. E eu quero te conhecer, meu amor. Eu também, meu amor. Gente, então nós estamos aí realizando essa sequência de lives. Fizemos a primeira, né? O amor é indestrutível porque Deus é indestrutível, no sentido cristão do casamento. Fizemos aí... Qual outro amor? Fizemos o amor conjugal. O amor conjugal. Fizemos aí tem o amor conjugal. Fizemos da vocação com a irmã Lucilene. Deixa eu ver qual mais. Diálogo com o Beto e a Bia. O amor conjugal foi com o Rafael. Com o casal do Diário. Do Diário. Isso, muito bem. Essa live era para ser feita junto com a Mariana e com o Diogo, mas eles não puderam participar, então por isso estamos nós aqui. Então é a quarta ou a quinta? A quarta. A quarta live. A quarta live, né? Foi amor conjugal, foi diálogo, foi o da vocação e a nossa, que foi a primeira, que foi a introdução. Então essa é a quinta live que nós estamos fazendo referente ao sentido cristão do casamento, ao qual nós estamos usando o livro do Padre Charbonneau, Sentido Cristão do Casamento. Lembrando que, na realidade, né, a essência dessas lives é justamente formar, né, pessoas, não só. Então, essas lives não é só para casais casados, né, é também para casais de namorados, noivos, para que possa se formar. Né, o encontro de noivos ele é um tempo pequeno. Então, nós, como já temos até uma experiência nisso, vimos a necessidade de formar, né, os... Mas temas que, digamos que não estava no cronograma. Mas a gente quer apresentar para vocês esses temas também, tá bom? E eu quero aproveitar, amor, enquanto eu estava lá na sala de reflexão, foi interessante, né? E eu queria aproveitar para mandar um abraço também para o pessoal que participou com a gente, o pessoal aqui do Encontro de Noivos da São Sebastião, a qual a gente coordenou por 6 anos. 8 anos. 8 anos coordenando o Encontro de Noivos aqui da Paróquia São Sebastião. Então queremos mandar um abraço para todos os irmãos que participaram com a gente, os irmãos que colaboraram, que pregaram, que anunciaram, que oraram com a gente, que levaram ali a capela do Santíssimo para que os noivos pudessem adorar a Jesus, a conhecer Jesus. Né? Eu quero dizer para vocês que foi muito bom os nossos encontros aqui com vocês, muitos frutos. O Beto e a Bia, que estavam falando sobre o diálogo, né? É um fruto desse encontro. Teve testemunhos assim maravilhosos, até mesmo de conversão, tá? Quero também mandar aquele abraço para o pessoal que participa com a gente lá na São Francisco, no Valo Velho, né? A gente tem pregado lá com eles nos encontros de noivos também. Também mandar um abraço para o pessoal da nossa paróquia, né? De qual paróquia nós somos mesmo? Todos os Santos. Da paróquia Todos os Santos, a qual nós pregamos também lá nos encontros de noivos, tá? E todos aqueles também que nos acompanham por aqui. E para você, claro, que faz parte desse apostolado, né? A família Bethesda. Bom, nós queremos então nos apresentar a oração.
Vamos nos apresentar, depois a gente Vamos nos apresentar. Para aqueles que são novos no canal, quer fazer? Não pode falar. Para aqueles que são novos no casal, então, eu sou o Wellington, o canal de evangelização. Não, você falou um casal. Faz parte. Tá bom. Então, eu sou o Wellington, né? Podem me chamar de Well, não tem problema nenhum. Essa belíssima aqui, a qual eu não posso compartilhar com vocês, o perfume que está aqui, porque ela é cheirosa demais, mas é a Tatiana, minha esposa. A gente costuma chamar ela de Tati. E nós temos uma dinâmica aí para falar sobre os nossos filhos, né? Para apresentar os nossos filhos. Então, você fala o nome e eu complemento, ou eu falo o nome e você complementa? Eu falo e você complementa. Então, tudo bem. Vai lá. Clara, Santa Clara. Rogai por nós. São Lucas. Rogai por nós. São Pedro. Rogai por nós. Santa Helena. Rogai por nós. Esses são os nossos 4 filhos até o momento que nos foi concedido como dom de Deus. Bom, então nós participamos na Paróquia Todos os Santos, como nós falamos. Temos esse canal de apostolado, exercemos um ministério de pregação em defesa da vida, em defesa da família. Convidamos vocês para verem as outras lives, então, dessa série, mas também as lives que nós fizemos de formação e de catequese, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da lei da igreja, os 7 sacramentos, são séries que nós fizemos aqui, com participação de sacerdotes, de pessoas assim do nosso convívio e que vivem o que nós vivemos, ou seja, procuramos viver o Evangelho. Amém? Amém. Algo mais a falar sobre nós? Nós temos quantos anos de casados? Temos 15 anos de casado, estamos há 17 anos aí no nosso relacionamento, mais 15 nos consagrando a Deus. E é interessante o Senhor ter nos colocado aqui para falar do tema de hoje, que é conhecimento de si. O padre Charbonneau, ele adota esse tema falando assim, o tema, então, de fato é o conhecimento de si e do outro. O padre Charbonneau, ele aborda esse tema dizendo o casal diante de si mesmo. E é algo que eu acho interessantíssimo, porque já estou adiantando um pouquinho, mas nós vamos fazer a oração, mas é no namoro, né, que começa aí esse conhecimento, né, do casal. Iniciou um namoro, então é um casal, e ele tem que estar diante de si mesmo. Mas calma aí, enquanto vai disparando um pouco mais, vai mandando para a sua lista aí de contatos, nós vamos também viver a oração, porque a base é a oração, né? A casa construída na rocha, ela precisa estar baseada num alicerce, numa fundação, um alicerce sobre a rocha que é a cruz de Cristo. Então, para as nossas famílias, para discernir a nossa vocação, nós vamos rezar aqui a couraça de São Patrício para estarmos protegidos neste momento de combate. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucifixão e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pela previsão dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a me vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hóstia de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam mal, longe e perto, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel
que me ameace, meu corpo e minha alma, contra a incantação dos falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo guarde hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Amém. Amém. Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso São José. São José, patrono das famílias cristãs. Rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha das Famílias. Rogai por nós. Amém. Então sejam bem-vindos, Karina, Kátia, Andresa. Regina. É a Kátia Regina? É, Kátia Regina. Ah, seja bem-vinda então. Andresa, minha cunhada linda, que sempre está aqui com a gente. Oi, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Amém, pessoal. Então, convido vocês a estarem com o coração de fato silencioso, permitindo que seja o Espírito Santo a falar para vocês. Eu me recordo que no momento que nós estávamos preparando, né, esta live, esse tema para vocês, nós estávamos rezando o terço da Santíssima Virgem e foi muito interessante porque na contemplação me vinha a visualização realmente, né, de um momento muito importante da nossa vida, da nossa construção, né, do conhecimento que a gente buscava ter. Mas era um namoro, mas não era o namoro em si, ainda não na parte de nos conhecer, mas na parte de conhecer a Deus. E isso é a base, é o que sustenta realmente. E eu lembrava daquele momento, amor, a qual nós já testemunhamos aqui em algumas lives, em algumas pregações também, de que nós todos os dias participávamos da Santa Missa junto, na Capela de Santa Luzia, né? Ali no Jardim América. Então todos os dias participávamos da Santa Missa, comungávamos porque estávamos confessos para isso, em estado de graça, rezávamos o ofício da Imaculada Conceição, rezávamos o terço da Santíssima Virgem e ficávamos em adoração a Jesus sacramentado. E como era belo cada oração recitada ali, naquele momento do ofício da Imaculada Conceição, a tonalidade, o envolvimento com os anjos de Deus. De fato, o Senhor ele estava nos levando a conhecê-lo para poder nos conhecer. E enquanto nós estávamos rezando aqui, hoje, eu lembrava bastante disso. Eu contemplava, eu meditava isso. Tá me namorando? Um pouquinho, né? Não, é que você fica falando e eu fico lembrando. Porque, assim, já tem muito tempo, 17 anos, né? Que a gente está junto. Então, isso tem muito tempo. Então, é legal a gente relembrar aquilo que a gente viveu, né? Tempos atrás, assim. Aí fiquei pensando, você ficou aqui, eu fiquei pensando. Porque muitas vezes a irmãzinha falava, tipo assim, ela queria fechar a igreja e, tipo assim, vocês não foram embora. E aí eu comecei a pensar nisso agora. Tipo assim, olha, tá encostado, tá? Quando vocês saíram, vocês batem a porta. Porque elas queriam fazer as coisas delas e ficavam esperando a gente sair. A gente tem que visitar elas lá de novo. Talvez não estejam as mesmas irmãs, mas a capela em si, né, o Senhor está lá nos esperando. É essa experiência de conhecimento que nós queremos apresentar para vocês, né, para a realidade de um mundo hoje, onde o namoro em si acaba nem sendo para se conhecer, né? Não tem a questão do diálogo, claro, mas do se conhecer, né? do se contemplar, do olhar ali, né? E ver passo a passo, não só aquilo que os olhos veem, mas também aquilo que os olhos não veem. O que é invisível. O que é invisível aos olhos. Antes só de pegar o Adão e Eva, deixa eu pegar essa frase aqui do Padre Charbonneau também,
que é bem interessante. É que a questão do conhecimento hoje, essa palavra ela é deturpada hoje pela vivência do mundo, porque eles dizem que para se conhecer precisa ter a questão da relação sexual, que a gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, não, o conhecimento, né, que a gente vem trazer hoje não é em relação a isso, não é aquilo baseado naquilo que o mundo oferece. O verdadeiro conhecimento é você olhar para o outro, enxergar a alma dele, né? Enxergar a alma dele através de Jesus. Por isso que o Wellington falou da questão de conhecer a Jesus. Porque não tem como a gente conhecer o outro se a gente não conhece a Jesus primeiro, que é a verdade. A gente só vai enxergar a verdade quando a gente conhece a Jesus, que é a própria verdade. Olha só, na unidade, né? Na unidade desse lar. Perante Deus é necessário saberem demorar o olhar. Se você tiver com a sua namorada aí do seu lado, faz o seguinte, olha nos olhos dela aí. O pessoal agora tem uma mania de falar assim, olhou na bolota dos olhos. Olha nos olhos dela aí. Isso não é nada romântico. Não é muito romântico não. Mas olha aí, olha nos olhos dela. Né? Olha nos olhos também se estiver com a sua noiva, se estiver com a sua esposa. Se você estiver assistindo a live com aquela pessoa, né, com aquela garota ou com aquele rapaz que você está namorando. Vamos assistir uma live lá da Tati Well junto lá da família Bethesda. Então, é uma live aí falar sobre o conhecimento de si do outro e tal. Olha nos olhos dela agora. E olha só o que o Padre Charbonneau ele fala para nós. Perante Deus é necessário saberem demorar o olhar um sobre o outro, a fim de melhor poderem analisar o amor impalpável que habita em seus corações. Você não pode tocar esse amor, ele é impalpável, mas você tem que demorar, você tem que analisar, né? Os pregadores dizem, você tem que ruminar, você tem que contemplar, você tem que meditar, você tem que saber os traços que há no rosto, né, da sua amada, da sua querida, né? Você tem que saber tocar mesmo na pele dela, né? Para nós que somos casados, ainda mais, porque se perde isso. E nós vamos envelhecendo sim juntos, não é? Assim como nós defendemos a vida, né, da sua concepção, né, natural, até também a sua morte natural, da mesma forma a consagração que nós fizemos a Deus no matrimônio, esse amor, ele não é como o capim, né? Muitas pessoas pensam que é como o capim, cresceu ali e tal, e já vai se desenvolvendo. Não, não é assim. Ele precisa ser trabalhado. É outra coisa que o Padre Charbonneau deixa claro aqui para nós. Deixa eu ler segundo as palavras dele, para que fique claro aos nossos corações. Pensaram que o amor crescia à maneira do capim, que recobre as pastagens sozinho e sem necessidade do cultivo, quando na verdade não é isso, porque todo amor humano ele é frágil. Não há amor conjugal que não seja frágil. Ele é frágil, ele precisa ser cultivado, ele precisa crescer. Mas para isso é necessário o sacrifício heróico para que se cresça esse amor. E isso tudo a gente vai desenvolvendo através do namoro. Mas, para a gente desenrolar o tema, e também eu dar bastante espaço para a Tatiana falar, nesse conhecimento, a gente já falou em outras lives, eu não vou aprofundar isso, mas vamos olhar para Adão e Eva. Adão e Eva, no seu pecado, na sua desobediência, romperam com o nosso Senhor, com Deus, que vivia com eles numa intimidade, né? Vamos colocar o Éden como uma intimidade, né? Eles ouviam o passo de Deus, eles estavam no jardim de Deus, eles estavam na intimidade com Deus. Eles rompem com Deus pela desobediência, eles rompem consigo próprio e eles rompem com o outro. Então eles se desfiguram daquela imagem de Deus. Eles começam a se desconhecer, porque ficou tudo muito confuso. Eles começam a experimentar o afastamento de Deus. A desordem, o caos. Eles começam a viver isso. Então, logo, não se conhecem, porque estão no tumulto, porque estão na agitação, porque estão na bagunça, porque estão no barulho, e não estão mais naquela ordem natural, celeste, divina, instituída pelo Senhor. E de contrapartida, a importância desse conhecimento eu coloco na figura de José, patrono das famílias cristãs,
e da Santíssima Virgem Maria, rainha de todas as famílias. Porque quando o anjo anuncia a Maria, olha a importância do conhecimento e olha a importância de se viver a justiça de Deus. José era homem justíssimo, já diz a palavra do Senhor. Então, José olhou para a Virgem, há algo diferente nela, há algo místico, santo, profundo. Há um mistério que a envolve, mas eu ainda não a conheço e eu não sou digno deste mistério. Na sua humildade, ele não se achava digno daquilo. Por isso o anjo do Senhor veio até ele e anunciou, né, que a Virgem seria a mãe do Senhor. Mas percebe que ele tinha um olhar demorado para Nossa Senhora. Ele tinha um olhar demorado para a Virgem. Ele, José e Maria de Nazaré, são um modelo perfeito para a nossa vida conjugal, para também a vida dos namorados. Eles devem olhar para José e para Maria. Os noivos devem olhar para José e Maria. E os casais devem permanecer olhando para José e Maria de Nazaré. Porque ele tinha esse olhar demorado. E ele logo percebeu, né, que tinha acontecido algo. Algo tinha acontecido. E Maria não tinha revelado isso para ele, mas ele enxergou isso nela. E por que ela não revelou isso para ele? Porque ela tinha medo, ela quis guardar só para si? Não, mas porque ela conhecia também José. Ela também demorava, ela repousava o seu olhar sobre José. Então ela tinha esse conhecimento do esposo dela. Ela tinha esse conhecimento de que ele era homem santíssimo, justo aos olhos de Deus. E se o Senhor falou para ela, o Senhor falaria para ele também. Compreende a importância, de fato, desse conhecimento de que um deve ter para com o outro e de si mesmo? Quer entrar, amor? Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa, né? O Ayrton estava falando dessa questão do conhecer. Então, a gente precisa se conhecer, saber. Houve uma introdução desse tema, né, na outra live sobre o diálogo, né? O quanto é importante eu saber, eu me conhecer, eu saber os meus defeitos e as minhas qualidades, né? E a gente vai esmiuçar isso, né? O quanto isso, né? Tanto as nossas limitações, o quanto pode atrapalhar, né? O relacionamento a dois. E quando você se conhece e sabe principalmente as suas limitações, que é aquilo que pode atrapalhar o relacionamento, e ser humilde e saber que aquilo se atrapalha, então eu preciso trabalhar isso em mim para que não atrapalhe o relacionamento, para não chegar finalmente na questão, até na palavra separação. Então, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, saber quais são os meus valores. Então, partindo no namoro, né? E um jovem, hoje, se você for perguntar para o jovem hoje, o jovem muitas vezes não sabe conversar, né? Então, o jovem ele precisa de conteúdo, né? Então, a gente precisa acessar bons livros, bons conteúdos na TV. Então, isso faz com que a gente tenha muito claro dentro de nós quais são as nossas convicções. Convicções e valores são duas coisas que eu preciso ter e eu preciso saber, ter muito claro em mim. Por quê? Quando eu for me relacionar com outra pessoa, é algo que, por exemplo, no namoro, precisa estar bem claro. Um homem católico com uma mulher católica vão ter os seus valores alinhados, certo? Então, a questão de abertura à vida, a questão de métodos contraceptivos que não vão ser usados, né? A questão de vamos casar na igreja, não vamos nos juntar. Então, assim, duas pessoas que vivem o catolicismo, ok. Mas uma pessoa que vive o catolicismo e a outra que não vive, não vai à igreja ou é protestante, é mais complicado. Os seus valores não vão estar alinhados. Então, o fato de você se conhecer bem vai fazer com que você também tenha escolhas boas. Não estou dizendo que um casal tem que... então você está querendo dizer que eu, católico, não posso me relacionar com protestante? Poder você pode. Só que você precisa saber que os seus valores são seus valores. Valores é algo que tem que ser inegociável. São seus valores de vida. É aquilo que diz quem você é. Né? Então, por isso que precisa estar muito claro. E os seus valores, os seus princípios, muitas vezes, a gente deixa eles de lado por alguém. Mas não pode acontecer isso, porque você se anula
daquilo que você é, e você perde a sua identidade. Olha como é muito mais profundo isso. Então você não pode se anular por alguém, porque você deixa de ser quem você é. A gente já viu casos de pessoas que se anularam dentro do namoro, deixaram de ser quem são para ser aquilo que o outro queria que fosse. Isso é uma fantasia do outro, né? Isso é muito ruim. Isso é horrível, né? Porque assim, você não está sendo quem você é. Então você deixa os seus valores de lado, muitas vezes. E aconteceu isso antes de eu namorar com ela. Então, né? Eu namorava com uma outra pessoa, eu era catequista, né? Não vivia da maneira que deveria viver, né? Enfim, mas eu era catequista. E o meu ex-namorado, né? O meu namorado na época, ele não era nada, né? Se dizia católico porque acreditava na Senhora, mas aí na missa ia. E o que aconteceu? Eu não deixei claro os meus valores. Eu me deixei levar. Porque como ele não ia na missa, eu deixei de ir na missa, deixei de dar catequese, né? Então eu deixei porque eu não tinha muito claro dentro de mim qual era até o sentido da minha vida, né? Eu fiz essa pergunta nos stories. Qual é o sentido da vida? E eu apareci nos stories até colocando o que as pessoas colocaram, né? Qual é o sentido da vida? Amar e adorar e servir a Deus. Se eu não tenho claro o sentido da minha vida, qualquer vento, qualquer pessoa que venha pode me levar. Por quê? Porque o princípio básico eu não tenho. Então, qualquer pessoa que vem que fale qualquer coisa no meu ouvido que vai suprir a carência que eu tenho de Deus e que eu não sei que é essa carência de Deus, vai me levar. Posso só fazer um comentário? Eu lembrei aqui de São Pedro falando, né? Dai a quem vos pede a razão da vossa fé, a razão da vossa esperança. Trazendo isso para a realidade, né, de um relacionamento. Dentro da questão do relacionamento, eu queria me relacionar com a Tatiana. Eu queria namorar com a Tatiana. Então, ela tem que entender que eu estou pedindo a razão da esperança, da fé, dos valores, da moral, não é? Uhum. A gente estava conversando com um casal, um novo casal, amigo nosso, eu não vou citar o nome deles aqui, mas quando eu partilhava com ele bem vai saber que é ele, né? Eu não conhecia ainda a namorada, mas ele já há muito tempo a gente partilha, e ele falava que eles já conversavam sobre isso, sobre a questão dos filhos, sobre a questão de valores, da moral, a profundidade da fé, de como eles vão tratar cada situação, questão até política mesmo, né? Tem que ser se falado, e eles assim colocaram na mesa ali, foram conversando assunto por assunto e vendo qualquer. Então pediu, você quer se relacionar comigo? Então você está pedindo a razão. Então tá aqui, ó, eu te apresento. Pode, e aí cabe, aí que você vai ver, porque assim, aquilo que eu já tinha dito, né? Eles têm um outro tipo de conhecimento. Acho que conhecimento é só a questão de se unir em relação sexual. E, gente, não tem nada a ver. Isso é o fim último, que é justamente dentro do matrimônio que é para ser feito. Né? O conhecimento, até porque a pessoa não vive só de sexo no matrimônio. E eu acho que é isso que eles têm na cabeça. Eu não sei, assim. O John Billings, ele diz, né? O Dr. John Billings diz que o amor feito só de atração física, logo ele perece. Ele não dá continuidade, ele morre. Porque a atração física, isso passa. Passa no sentido assim, eu continuo achando ela bela, continuo, assim, tudo que eu sentia, eu sinto ainda. Mas amadurece. Você tem que aprofundar. Né? E esse aprofundar é justamente o se conhecer. Na verdade, assim, o conhecimento e o amor, ele vai amadurecendo, né? O conhecimento, ele vai... Porque no namoro existe conhecimento, você conhece ali a pessoa, vai conhecendo no básico. Depois, conforme vindo as situações, vocês vai casar, as situações vão acontecer. Então, o conhecimento... Né? A gente vai conhecer a pessoa pro resto da nossa vida, vai continuar conhecendo ela pro resto da nossa vida. Né? Então, por quê? Porque a gente vai vir situações. No namoro não tem filhos. Então, tudo bem que tem casos, né? Mas eu não vou citar esses casos, mas um relacionamento de dois solteiros, né? Que não tem filhos, né? De dois jovens, então não tem filhos. Então, a situação dos filhos vai vir no matrimônio. Então, aí você vai conhecer como que é. Por mais que vocês conversem, tenham coisas alinhadas, quando tiver a situação prática dos filhos, que vai vir ali, nossa, a gente vai educar dessa forma, e você vai conhecer o outro e saber que realmente como é que o outro age nessa situação.
né? Mas muitas coisas têm que ser alinhadas no namoro. Para quando chegar no matrimônio, não ficar aquilo, mas ele disse uma coisa e se apresentou outra. E é por isso que você precisa se conhecer bem, para você se apresentar direito para outra pessoa. Para você não se forjar, não ser outra pessoa. A pessoa precisa conhecer do jeito que você é, né? E isso eu não estou dizendo em questão de maquiagem, né? Uma vez eu vi uma bobagem de uma menina falando que ela só se apresenta pro... Isso é marido, né? Enfim, mora junto. Uhum. Que ele só conhecia ela com maquiagem. Assim, ela acorda mais cedo que ela acorda mais cedo que ele e se maqueia. Ele nunca viu ela sem maquiagem. Cara, isso é uma falsidade muito grande. Então, ele nunca viu sem maquiagem. Nunca viu a essência dela. E quem disse que ela é feia? Ela não é feia, né? Mas olha só a que nível que a gente chegou. O outro não me conhece da maneira que eu sou realmente, né? Então, o conhecimento vem... Eu preciso me conhecer, né, me apresentar do jeito que eu sou para o outro. E ele também se apresentar do jeito que eu sou. Eu acho interessante a gente falar, não se aprofundar nisso, né? A gente deixa esse aprofundamento aí para o Padre Paulo Ricardo. Vocês podem ir lá nos cursos dele, né? Vocês podem ir lá no canal dele também, do apostolado, de evangelização. Vocês vão ver falar sobre os 4 temperamentos. Né? E conhecer-se bem, é interessante você saber qual tipo de temperamento você tem, não é isso? Né? Os nossos irmãos aí que estavam nos ajudando um pouco nessa questão de temperamentos, a gente foi estudando, foi aprofundando. Eu não vou dizer aqui com plena certeza a minha questão, né? Mas qual mesmo, amor? Foi dito para nós? Falaram que eu sou colérica. Isso. E você como é que é, gente? Fleumático? Fleumático, né? É. Foi. Mas isso é assim, para você se conhecer, tá vendo? Era algo que realmente eu e a Tatiana a gente não tinha estudado ainda, sobre essa questão dos temperamentos. E do jeito que ela nos apresentou, porque assim, isso sempre foi uma dúvida, assim. Ainda é uma dúvida, eu não tenho muita certeza. Mas o jeito que ela nos apresentou foi interessante, assim, né? Que ela foi nos analisando. Né? Sim. Mas é interessante. Mas é interessante saber, né? Para conhecimento. Para conhecer. Sim, é o tema. É bem o que tema. nós estamos falando. É o conhecimento. Então, o Padre Paulo Ricardo ele fala bastante sobre essa questão dos 4 temperamentos, né? São quais, amor? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, né? Então, esses 4 temperamentos. É interessante estudar sobre eles. Tá bom, gente? Vamos seguir, amor. Vamos seguir. Então, se conhecer-se bem. Então, eu preciso me conhecer, né? Ter tudo. Eu preciso saber como eu sou. Eu falo tanto a mulher, eu sei que eu falei mais de mim, mas também se aplica ao Wellington, né? Ele também precisa se apresentar e se conhecer para ele se apresentar do jeito que ele é. Então, se eu o amo, eu vou amar do jeito que ele é. A gente vai apresentar mais à frente, não entenda essa questão de se conhecer no sentido assim, não é porque eu tenho assim, que as pessoas falam assim, eu tenho esse defeito e a pessoa tem que aceitar. Não é isso. E vocês vão entender isso mais pra frente. Mas eu não ter uma venda aqui em mim em relação ao outro. Eu não preciso criar uma barreira para o outro não me conhecer. Eu preciso que o outro me conheça. Né? Porque muitas vezes a gente não quer, até às vezes algum defeito que para mim é muito difícil, às vezes eu não quero que o outro saiba, né? Por exemplo, nas redes sociais, a gente coloca nos stories aquilo que a gente quer. Mas né? Como é que eu vou crescer, por exemplo, nós dois aqui, né? Já. E até serve também para os namorados. Mas como que eu vou crescer se eu escondo os meus defeitos? Como que eu vou trabalhar as virtudes para combater os defeitos se eu escondo os defeitos ou se eu não aceito quando você observa um defeito em mim? Como que eu vou isso é muito complicado dentro do matrimônio, porque muitas vezes o outro fala, e já aconteceu aqui em casa também, né? De o Wellington me apontar algo que é um defeito meu, mas ele não apontou, ele apontou na caridade no sentido assim, o problema é a pessoa aceitar, entendeu? Porque muitas vezes você não quer acolher aquilo. Você fala assim, não, tá me julgando, e aí você já coloca 7 pedras, né, na mão e você já começa a falar que a pessoa tá te julgando, e não é que a pessoa tá te julgando, né? A gente já falou várias vezes isso, o seu cônjuge não é seu inimigo, né? Não é seu inimigo. Claro então, isso. se a partir do momento que ele fala pra você algo que
que está apontando e que muitas vezes isso que ele está falando está atrapalhando o relacionamento de vocês. Então, se está atrapalhando, então eu preciso mudar. Então, ele que está de fora, porque a gente não enxerga, a gente que tem esse defeito, a gente não enxerga muitas vezes o nosso defeito. Então, ele que está fora, né? Enfim, está me vendo, está vendo quem eu sou, convive comigo. A melhor pessoa para me ajudar a trabalhar as minhas virtudes é justamente o meu cônjuge, porque ele está me vendo ali. Não tem máscaras aqui, né? Até minha mãe que não mora mais comigo, eu posso até fingir quem eu sou, eu posso até falar, mas ela não tá, é porque ela não mora mais comigo, ela não sabe quem eu sou mais. Eu mudei, eu não sou aquela, né? Eu não sou aquela adolescente, né? Eu não sou aquela adulta que saiu da casa dela. Não, eu mudei, né? E o Elton me convive comigo todo o tempo. Então ele sabe, e nada melhor do que ele para me ajudar a trabalhar nessas virtudes. Só que aí existe a questão da humildade, eu preciso ter humildade de aceitar que eu tenho aquele defeito e que se ele está falando para mim, ou eu estou falando para ele, é justamente para a gente poder trabalhar isso. Só que muitas vezes não existe maturidade, que é outra coisa muito complicada nos relacionamentos. Não existe maturidade para aceitar isso. Então, humildade e maturidade para aceitar que o outro quer me ajudar. Então, há muita competição, por tudo que a gente escuta aí. Né? Muita competição entre os dois. Então, eu não olho ele como ele quer me ajudar. Não, ele está falando isso porque ele quer me julgar, porque não me ama. E aí começa a levantar uma série de coisas. Né? Mas... antes de aprofundar um pouco aqui nesse outro tópico, você tinha citado, né, eu falei mais como mulher e tal, e aí eu lembrei de algo que a gente estava partilhando sobre isso, do conhecimento de si. O homem, ele também vai ter que, ele tem que se conhecer como homem. Ele tem que se conhecer como homem, e ele tem que se reconhecer como homem, e ele tem que, eu não digo afirmar, né, a sua masculinidade, mas ele tem que testemunhar a sua masculinidade, como a mulher tem que testemunhar a sua feminilidade também. Então, quando se tem esse conhecimento dentro de si, porque nós temos que olhar para dentro de nós, né? Para ser o homem que Deus quer que você seja. Né? José, né, o maior exemplo que nós temos, o glorioso São José, patrono das famílias cristãs. Pai, protetor, né, justíssimo, castíssimo, obedientíssimo, fidelíssimo. Ele provavelmente tinha sonhos, tinha metas, mas ele conformou tudo com a vontade de Deus. Então, ele foi esposo, mas ele foi esposo segundo a vontade de Deus. Ele foi homem, mas homem segundo a vontade de Deus. Ele foi pai, mas pai segundo a vontade de Deus. E da mesma forma, a Santíssima Virgem. Então tem que haver esse olhar para dentro de si, e algumas pessoas vai ter que até mesmo redescobrir a sua masculinidade. Porque dentro do matrimônio, dentro dos casais, né, que convivem aí numa união comum, se encontra muitas vezes que um assume o papel do outro, ou, digamos, a mulher assume o papel e o homem fala, então, já se ela assumiu, não quer deixar eu fazer nada, então ela se vira, eu vou ficar aqui de boa. Ou então ele para se esquivar, ele diz, não, eu vou ser o bonzinho, e ela que vai ser a megera na questão da criação dos filhos, né? Eu vou ser aquele que deixa tudo, eu vou ser o pai legal. E ela é que é a mandona, ela que é a rabugenta, isso, aquilo. Então tem que haver esse olhar para dentro de si e se conhecer como homem. O homem que provê, o homem que protege, o homem que se sacrifica. O amor tem que ter... Não adianta dizer que ama sem conseguir provar pelo sacrifício esse amor. Amém? Amém, gente. Eu tô dando uma olhada na hora, se deixar, a gente tá achando que tá conversando aqui, e é uma conversa, né? A gente vai indo que vai. A gente já tinha falado sobre isso na questão de aceitar-se, né? Quando a gente falou da questão de se conhecer, a gente também tem que se aceitar. E eu acabei falando um pouco disso também aqui. Porque aceitar aquilo como eu sou, né? E aí, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, conhecer-se, né? E aceitar-se. Aceitar do jeito que eu sou, se eu tenho esse tipo de né? Porque assim, a gente está falando de limitações, de defeitos, mas nós também temos qualidades.
né? E se temos essas qualidades, que bom. Então, essas qualidades, elas precisam também se elevar, elas precisam também ajudar ali, né, na questão do relacionamento, né? Elas precisam trabalhar junto com a qualidade do esposo também. Posso citar isso aí? Pode. Aceitar-se? Pode. Aí nós vemos aqui, nós pegamos, né, o Evangelho de São Mateus, os 4 evangelistas, né? Eu costumo falar aí, os 4 evangelistas, eles falam sobre isso, né? Sobre os 2 maiores mandamentos, tá? E São Lucas, quando fala, ele fala na passagem do bom samaritano. Mas temos aí Mateus 22, 22, 34, nós temos Marcos 12, 28 e Lucas, né? Que Lucas é 10, 27, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Né? Esse é o primeiro. E ao teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma como Mateus fala. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Né? Aqui demora um pouquinho. Entrou a Sagrada Escritura, demora um pouquinho, amor. Mas calma, relaxa que vai dar tempo. Quem é o meu próximo? Esta é a minha próxima, tão próxima que se tornou a minha carne. Eu sou o próximo dela, tão próximo que não somos 2, mas 2 em uma só carne. Só que já é belo quando se fala dessa forma, né? São Mateus, São Marcos, São Lucas, que escreveram aí o Evangelho. Mas quando São João, que foi o último evangelista a escrever sobre isso, ele vai mais a fundo ainda. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 13, qual versículo que é, Tati? Capítulo 13, versículo 34. São João, aquele que voou mais alto, aquele que é a águia. Quando ele vai falar isso, ele foi o último a escrever os evangelhos, né? Ele fala assim, Jesus fala: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu não sei se você percebeu a elevação disso. De fato, nós devemos ser santos. E para sermos santos, temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O conhecimento que eu tenho de mim é o conhecimento que eu vou utilizar para amar a Tatiana. Mas, se queres ser perfeito, se queres ser santo, se queres ser um casal santo, segundo a Virgem e José, segundo Santa Zélia e São Luís Martin, os pais de Santa Teresinha, se querem constituir uma família de santidade, então já não é mais somente amar o próximo como a ti mesmo, mas amar o próximo como eu vos tenho amado, como eu vos amei. Dou-vos um novo mandamento. Repito, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Não somente como a mim, mas como Deus me ama. E isso daqui é exatamente aquela cura da divisão, da desordem, do caos. É a cura do caos que Adão e Eva se colocaram. E muitos casais convivem nesse caos, nesse conflito, nessa desordem de acusação, de inimizade, de competição. Mas a partir deste momento, desta ordem de Cristo que é Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. É Ele que fala para nós. E agora eu volto a olhar para nós, casais, e para você que quer se consagrar a Deus também, através do matrimônio. É importante, você deve amar o próximo, você deve amar a sua esposa, como o Senhor a ama, como o Senhor te ama. Então você precisa reconhecer, você precisa se deixar ser amado por Deus,
para que de fato você ame a sua esposa, você ame a sua noiva, você ame a sua namorada como Deus a ama, como você deve amar aquela que você está enamorando como Deus a ama. Mas ainda ela não é minha esposa ainda, mas você deve amá-la para chegar a este amor, a esse patamar de perfeição como Deus a ama. E quando você a ama desta forma, eu vou dar até um testemunho para vocês. Quando você a ama dessa forma, eu ainda não tinha esse conhecimento, mas quando eu a conheci, a Tatiana já namorava. E ela, entre aspas, no nosso conhecimento da época, ela estava feliz no relacionamento dela. Então eu não quis atravessar esse relacionamento, mas eu quis, pelo menos, amá-la como Deus a ama. Repito, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa experiência, eu não sabia dessas coisas, mas o Senhor conhece o coração do homem, e o Senhor já sabia o que Ele ia fazer no meu coração, o Senhor já sabia o que Ele ia realizar no coração da Tatiana. O Senhor já sabia que, de fato, o Espírito sondava a nossa alma e que ia nos elevar a uma consagração a Deus por meio do matrimônio. Então o Senhor não permitiu, porque o Senhor já previa a live de hoje. Há 17 anos atrás, o Senhor já previa esta live, para que fosse dito isso para você. Ame até mesmo a pessoa que você está enamorando, como Cristo a ama, como o Senhor a ama. E quantas mulheres não passaram na minha vida e não eram para ter um relacionamento afetivo de homem para como mulher, mas um relacionamento de Deus para com aquelas mulheres que necessitavam de cura, que necessitavam ser ouvidas, que necessitavam de oração, que necessitavam de palavras, que necessitavam de aconselhamento nos seus relacionamentos. E quantas famílias hoje não precisam de fato que você ame a sua esposa e que você ame o seu cônjuge, o seu esposo, de uma forma que seja testemunha para que outras famílias possam sentir o sabor do céu, possam se deliciar com o céu, possam aí ser, posso dizer assim, se banhar nessa luz que o seu relacionamento tem a obrigação de testemunhar. Eu digo para nós que somos cristãos, o seu relacionamento tem a obrigação de clarear, de testemunhar, de indicar o reino dos céus. Então, para isso, toda essa formação que nós estamos passando para vocês, a nível de, entre aspas, um encontro de noivos, né? Porque encontro de noivos só por tema mesmo, mas para todas as categorias de relacionamento, alcançar, de fato, essa verdade de um conhecimento fidedigno, verdadeiro, querido por Deus e que vai sustentar o seu relacionamento. Que nós temos e devemos ter o coração no céu, mas nós estamos neste vale de lágrima com os pés no chão. Então, para suportar todo o combate, todo o conflito, toda a enxurrada que vem contra nós, é importante ter esta vivência que nós estamos pregando para você nesta tarde. Não precisa quebrar a nossa opinião, tá? Perdão. Tô brincando. Mas a exortação, ela é necessária. Ela é necessária. Quando a gente tem esse amor, né? Porque quando nós somos chamados a amar, né? Amar sem limites. Então, para a gente aceitar o outro como ele é, porque é difícil a gente aceitar as limitações do outro. É fácil a gente falar que o outro nos aceitar, mas a gente não quer aceitar o outro do jeito que ele é. As limitações, né? Às vezes até algo pequeno que ele faz, mas que te incomoda, né? Mas você é chamado a aceitar aquilo, né? Com um jeitinho, talvez falar, né? Mas não deixar com que essas coisas, com que talvez os defeitos, né? Tornem uma bola de neve dentro do relacionamento. Então a gente falava na live, né, anterior sobre diálogo. Tudo leva a isso. Então precisa ser falado, né, com caridade, não é de qualquer jeito. Eu sou muito explosiva, né? Ela é colérica. Então, sou colérica, né? Então, assim, hoje eu entendo, por que eu falo hoje? Porque eu tive que penar muito, né? Os primeiros anos de matrimônio foi muito difícil. Porque eu sempre fui assim, eu sempre achei, não, a gente precisa resolver as coisas. Se a gente brigou, a gente vai resolver. Só que muitas vezes o Ayrton falava, Tati, eu não quero falar agora. Agora não é o momento da gente conversar. Não quero falar sobre isso.
Não, porque a gente tem que falar, porque a gente tem que resolver. E assim, eu não queria nem saber, não queria saber a opinião dele, eu queria resolver entre aspas, porque naquele momento ele falava assim, eu tô bravo, e se a gente conversar agora, eu vou discutir com você, eu vou brigar com você, eu vou falar palavras que vão te magoar, eu não quero falar. E o Wellington, ele tem uma entonação de voz própria dele, que não é que ele tá bravo. Acho que em algumas pregações eles perceberam. Mas até as crianças, assim, se você olhar o Pedro, do jeito que eu falo, eu posso falar brava também, mas o jeito que o Wellington fala, ele já muda totalmente. Mas é a entonação de voz, assim, e não é que ele tá bravo. Eu demorei muito para entender, para conhecer, entender o jeito que ele é. E aí, demorou muito, a gente discutiu muito por causa disso. Porque eu queria fazer do meu jeito. E ele sempre falava do meu jeito. Eu falei, não é do meu jeito. Não, mas é do meu jeito. Eu queria que fosse naquela hora. Só que aquele não era o momento ideal. Por quê? O homem e a mulher são diferentes. Não são iguais. Né? A gente sabe disso. Fisicamente, não preciso nem dizer. Eu não sei porque as pessoas tendem a querer igualar. Não tem como. Os pensamentos, a maneira de pensar, a maneira de agir. E nós, mulheres, nós temos um jeito próprio de querer resolver os problemas que é diferente do homem. E a gente precisa se respeitar. Entender onde cada um ali tem que se colocar ali. A questão do ceder, a questão de, não, agora não é momento, que nem falou, agora não é momento de conversar, agora não dá, eu não quero te ofender, eu não quero te maltratar, né? Porque a gente tem esse ímpeto na hora de estar discutindo. Chega, depois a gente conversa, né? E aí eu demorei para entender, a gente discutiu bastante para poder entender que não era o momento. Mas porque do jeito que eu fui criada, né, não estou falando mal da criação que eu tive, mas nós somos assim, nós mulheres fomos criadas para, vou falar um termo, né, não abaixar a cabeça para o homem. É um termo que é muito usado isso, eu não posso abaixar a cabeça, eu tenho que estar por cima da discussão, eu tenho que estar por cima ali da situação, e não é bem assim. Né? Aquilo, nós não somos competidores, nós não somos inimigos um do outro. Então não precisa ganhar uma discussão, mas precisa chegar no consenso. Se não é o momento de conversar, não é o momento de conversar. E ponto. Né? Tá tudo bem. Porque eu falo assim, não, ele tá bravo comigo, tá chateado comigo. Eu não quero que ele fique chateado, eu não quero que ele vá dormir brigado. Mas assim, tá tudo bem, só não vamos conversar agora, porque agora não dá, eu tô magoado com o que você falou, tô chateado com a situação. Então, vamos resolver isso de uma outra hora, um outro momento? É aceitar ali o que o outro tá falando, e a gente não quer. Olha só como uma coisa, às vezes, muito pequena, pode se tornar algo muito grande. Uma avalanche, né? E assim, e aí isso é uma situação. E aí, se não se resolve, claro que tem que voltar na situação depois, porque precisa voltar na situação depois. Não é porque não foi resolvido naquele momento. Isso. Não é porque foi resolvido naquele momento que você tem que deixar. Não. Outro momento, conversem, se resolvam, mas não naquela hora. Entende? Teve até uma situação entre nós, quando nós morávamos na primeira casa lá, na época da Clara ainda, né? Quando a Clara ia nascer. Aí teve até uma discussão. E eu lembro que não é também simplesmente, como a gente falou aqui agora, né? Jogar para debaixo do tapete. Mas vai orar. Né? Eu lembro que eu peguei o terço de São José para rezar. E o Senhor vai dando direção para a gente. O Senhor acompanha o nosso matrimônio, o Senhor acompanha o seu relacionamento. Se você permitir, o Senhor vai acompanhar o seu relacionamento. Lembra que a gente começou falando da experiência que a gente tinha? Santa Missa, ofício da Imaculada Conceição, rosário, adoração. E o Senhor ia se mostrando, né? E a gente ia conhecendo o Senhor ali cada vez mais. Da mesma forma também, não pode esfriar quando já está no matrimônio. Mas eu lembro que eu fui rezar o terço de São José, rezando o terço, o Senhor foi me dando clareza, foi me mostrando aonde eu tinha errado, palavras que eu tinha mal colocado, né? Porque ninguém fere a sua própria carne, é impossível você pensar num cara que vou ferir mesmo, eu vou falar para machucar e tal. Isso é uma parte de nós que é a inclinação, né, para o pecado. É o pecado ofender o outro. Né? E quanto mais ofender ter a consciência. Quanto mais aquele que, meu Deus, foi confiado a mim, para que eu me sacrificasse por ela, para que eu fosse, não me entendam errado, mas para que eu fosse a cabeça, para que eu fosse o Cristo, e para que ela fosse o corpo, para que ela fosse a igreja. Então, sabe,
Assim, é impensável ver Cristo ferindo a igreja ou ver Cristo separado da igreja. Não tem isso. Então, da mesma forma, o casal, né, não pode haver isso. Não deve haver isso. Né? Então, vamos tirar essa serpente do meio aí, que ela está causando. Segue? Segue. Eu falei da questão das virtudes, né? Da gente trabalhar essas virtudes, então o outro nos ajudar, né? A gente, então, conhecer-se, aceitar o outro, né? E trabalhar essas virtudes. Não é, né? O pessoal fala que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e tipo, tem que me aceitar assim. Não, né? A gente precisa trabalhar isso. Né? Se isso está ferindo o matrimônio, a gente precisa trabalhar para que isso não fere. A palavra separação, né? Qualquer palavra de divisão, ela tem que ser eliminada dentro do matrimônio, ela não tem que existir, ela não tem que nem sequer ser pensada para nós. Né? Nós não temos nem que pensar sobre isso. O que nós podemos fazer para que melhore nosso relacionamento? É por isso que assim, nós, assim, sempre que a gente pode, hoje está mais difícil, pelos filhos que nós temos, né? Pelos 2 pequenininhos principalmente, mas nós gostamos de nos retirar uma vez no ano, fazer um retiro de casais, com uma forma até de pensar dentro do nosso sacramento aquilo que precisa ser melhorado, né? Em momento de oração também, sair um pouco juntos os dois, né? Ter momentos a sós, dentro de casa também, no jantar, fazer algo para... E eu lembro que várias vezes você me perguntou, né? Amor, você tá feliz? O que eu preciso fazer para te fazer mais feliz? Né? Então, eu me preocupo com o outro, eu me preocupo com a felicidade dele. Né? A gente se casa querendo ser feliz. O ser humano quer ser feliz. Só que a gente também não pode, né? Isso é em contrapartida, a gente também não pode colocar a nossa felicidade no outro. É aquilo que eu falei do sentido da vida. Né? O sentido da vida é a gente amar e adorar a Deus e servir a Ele. Ponto. Eu não coloco a minha felicidade no Wellington, mas ele também faz parte do meu ser feliz. Se eu sou feliz hoje, ele faz parte disso. Ele não é o tudo da minha felicidade. É óbvio. Eu costumo dizer, né? Claro que a gente fala, eu não vivo sem você. Mas isso ao pé da letra, isso não é verdade. Né? Eu não vivo sem o Senhor na minha vida. Mas ele faz parte da minha felicidade aqui. Minha felicidade aqui na Terra, ele também faz parte. E no céu também, porque eu falo para ele, né? A gente está aqui, também quero encontrá-lo no céu. Né? Ter essa felicidade plena. Olha, tem 2 frases aqui, 2 ensinamentos do Padre Charbonneau bem interessantes. Ó. O esposo que declara amar seu cônjuge deve manter-se em condições de provar sua afirmação. Quem fala em amar o companheiro, fala em se sacrificar por ele. Né? O sacrifício. E às vezes o sacrifício é em coisas pequenas, né? Mas é necessário. Né? Por exemplo, vou colocar no sentido de renúncia, que é o que ele explica aqui também. Aceitarão, portanto, a renúncia até das coisas de per si insignificantes, que, se fossem solteiros, teriam podido manter, mas que, comprometidos pelo casamento, têm obrigação de abandonar em benefício do amor. É interessante. Não é, para mim, um sacrifício tão grande assim, nem renúncia, nem nada disso. Mas, por exemplo, hoje eu estou aqui de cavanhaque. Estou com um cavanhaque aqui fininho, feito. Por quê? Aonde eu trabalho não é permitido usar barba, cavanhaque, nada disso. Mas eu sei que a Tatiana gosta. Então, hoje eu estou de folga, né? Eu tenho a facilidade de desenhar o cavanhaque, porque cresce rápido. Então, eu faço um dia sim, um dia não. Aí, como eu sei que ela gosta, e eu ia estar aqui na live apresentando para vocês, junto com ela, eu falei, então eu vou deixar o cavanhaque, porque ela gosta. Mas aí também tem aqueles que, tipo assim, incomoda, né? Incomoda se tiver um cavanhaque que vai incomodar a pele da mulher e tal, que seja. Ou a barba, tipo assim, a barba. Então, mas eu gosto. Se ela não gosta, o problema é dela. Mas não é assim, gente. Entende o sacrifício? Mesmo que seja de coisas insignificantes, ou talvez uma mania que tenha, sabe? Não sei, alguma coisa assim que... Sabe? Posso falar uma mania? Fala, Tati, fala. É uma mania que ele tem, que as crianças têm, de chegar e deixar as coisas onde... chegou, por exemplo, a gente chega da missa, amanhã nós vamos ver, que amanhã... Clara e Lucas não estão aqui, estão na minha mãe. Estamos sem produção, a produção é a Clara, nós estamos sem produção aqui.
O Pedro e a Helena estão dormindo belamente, graças a Deus, né? Mas assim, chega da missa, amanhã não vai acontecer isso, né? Porque, claro, eu não consigo aqui, mas enfim. Chega na missa, vai colocando, e joga as coisas. Eu falo, gente, custa guardar as coisas nos seus devidos lugares, porque a casa não fica bagunçada, né? Só ficam os brinquedos que depois a gente arruma. Mas ele tem essa mania de chegar e colocar. A única coisa que você tá deixando até organizadinho é a sua bolsa, mas o sapato também eu comprei uma colmeia para deixar lá fora, para deixar organizadinho, para não deixar sapato jogado. Ele não coloca o sapato na colmeia. Tá lá, é só encaixar. Uma colmeia, né, de abelha, meu. Você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu? É só encaixar. Não encaixa. Deixa lá. Eu vou brigar? Não vou. Vai me amar mais ainda. Oh, obrigado, amor. Aí eu pego, como hoje de manhã. Vi que o sapato tava lá. Eu já sei. É demonstração de amor. Eu já sei que tá lá. Eu já sei. Tipo assim. Então eu já pego, encaixo na colmeia. Tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Ah, não, peraí, então. Agora eu lembrei de um também. Também vou falar agora. Tô brincando. Não, lembrou? Não, tô brincando. Mas enfim, são coisinhas, assim, que assim, se você deixar, isso vai... E teve um momento do nosso matrimônio que isso me irritava. Eu falei, gente, o que custa? Teve mesmo. O que custa guardar? Não custa nada. Meu, é só pegar e guardar. A toalha é a mesma coisa. Gente, teve um momento sim. São coisas tão simples, mas que fazem muita diferença. Mas em defesa dos homens eu também vou colocar uma coisa aqui bem interessante. Peraí, toalha é outra coisa. Por quê? Eu sei que ele chega... Meu Deus do céu. Ele chega de madrugada, aí ele quer tomar banho, ele não estende a toalha lá fora. Eu sei que eu vou acordar e eu vou ao banheiro, a toalha vai estar lá. Então ele pega a toalha, leva lá fora, estende a toalha. Né, amor? Acabou? Acabei. Nós não somos inimigos. Não somos, já Não, nós não somos inimigos. Tá? Tá bom. Mas vamos lá. Não, mas a gente já, assim, essa parte a gente já foi, já encerramos. Essa parte que você está falando, então, da questão dos talentos, né? E eu quero trazer de novo para dentro da Sagrada Escritura. Eu gosto disso, acho que é o Espírito Santo que utiliza a minha vida para isso. Mas olhar algumas passagens bíblicas, as parábolas, e trazer para dentro da realidade do casal em si. Né? E eu gosto de frisar, eu sei, gente, eu não sei, quer dizer, eu não sei, eu estou até confuso, mas se ficar chato. Mas eu gosto de falar isso para vocês, por quê? Porque eu tenho uma preocupação, me preocupo com isso, que essas lives, essas formações, a pregação, a exortação, que seja, eu desejo que chegue no coração dos que estão enamorando, né, os enamorados, os namorados, os noivos e os casados. Eu tenho esse desejo que chegue no coração de cada um de vocês. Por isso, às vezes, eu friso muito nas lives que não é só para nós casados, mas para aqueles que estão namorando. Vocês vão chegar, se for a vocação de vocês, vocês vão chegar. E se não for a vocação de vocês, como não era a vocação da irmã Lucilene, mas ela vai chegar a orientar casais. Ela vai chegar a ter filhos espirituais. A mesma coisa, mas eu sou homem, vai chegar talvez a uma vida consagrada que você vai orientar pessoas. Filhos espirituais vão vir, vocês vão orientar casais, sacerdotes, a mesma coisa. Então, é esse o nosso desejo, a nossa intenção. Então, eu trazendo a questão dos talentos, né? Nós não podemos enterrar, né, na parábola dos talentos, são 5, são 4, né, um talento, né, são 2 talentos, um talento. Enterrar o talento, porque quando nós enterramos este talento, ele acaba ficando ali escondido, né? Mas quando nós vivemos o talento, nós investimos no talento, né? Nas virtudes da Tatiana, nas minhas virtudes, quando conhecemos os defeitos, nós trabalhamos as virtudes para frutificar. E aí vai frutificar em outros casais, vai frutificar primeiramente os nossos filhos. Isso é uma coisa interessante que eu estava pensando nisso também. Então, vamos lá. A gente não tinha tocado nesse assunto. A importância da gente trabalhar em nós a questão dos defeitos, as virtudes que precisam ser trabalhadas, reflete nos nossos filhos. Porque assim como o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso cônjuge consegue enxergar os nossos defeitos, eles também florescem conforme os nossos filhos vão crescendo. Porque eles começam a entender. Porque, assim, por exemplo, a Clara, ela consegue enxergar mais os meus defeitos. Diferente do Lucas, né, e muito menos do Pedro. O Pedro
entende ainda, né? Óbvio. Mas a Clara, ela já tem muito claro, tipo, minha mãe é assim, minha mãe é muito nervosa, né? Ela sabe que isso é um defeito meu. Ela já consegue enxergar. Só que aí, será que ela também enxerga a minha, como que eu vou dizer, a minha, não é caminhada? A minha, gente, faltou aqui a minha busca por melhorar, porque se ela enxerga essa busca é muito importante. Eu já estou, que foi? Tem uma frase que eu vi por aí que só lembrei, tá. Só isso. Porque aí eu vou também estar educando a ela que eu tenho defeitos, todos nós temos defeitos, mas que ele não deve ser determinante na minha vida, que eu preciso buscar a virtude para combater aquele defeito, né? Então, se ela vê mediante, eu posso cair várias vezes, os filhos, eles veem isso, né? Não adianta a gente tentar esconder, maquiar, porque eles vão ver os nossos defeitos. Mas ela precisa enxergar que eu estou tentando, eu estou lutando, que eu vou me confessar, que aquilo que eu fiz não foi legal. E para ela, por exemplo, né, que já é maiorzinha, né, eu falo para ela, mamãe, desculpa, a mamãe se exaltou, né? Não era para ter falado assim com você, né? Então, para ela, eu tenho um diálogo, né? Melhor, mais maduro, porque ela já tem também, no mês que vem vai fazer 14 anos, já é diferente a minha linguagem com ela, mas ela já compreende. Então, para ela também, olhar para si mesma e falar, isso aqui também não tá legal, eu preciso trabalhar isso, né? Se minha mãe também trabalha os efeitos dela, então também preciso trabalhar. O que eu digo para ela é, a gente precisa enxergar muito, né, como a gente convive dentro de casa, que é como a gente vai exercer isso lá fora, como a gente vai ser lá fora. Né? Eu falo para ela, quando você estiver trabalhando, quando você estiver com seus amigos na escola, né? Você tem que saber se relacionar. Você não pode ser grosseira. Ah, mãe, mas... Tipo assim, ela não fala isso pra mim, né? Mas eu digo assim, mas você também é grosseira. Tá, mas às vezes eu tô naquele momento que não tá legal. E você acha que eu fiz porque eu quis? Eu me arrependi, fui me confessar. Tô trabalhando para que eu não seja assim. Então é uma forma do filho enxergar que existe luta. Nossa, Tati. Meu Deus do céu. Que foi, vida? Você falando sobre isso, né? Você falando sobre tudo isso que você está falando aí, né? Que muitas vezes a gente prega, a gente escuta esses temas nos encontros de noivos por aí afora, mas não chega nessa profundidade. Né? O conhecimento de si e do outro, o conhecimento do casal diante de si, como diz o padre Charbonneau, mas esse conhecimento se estende aos filhos. Né? Até lembro do que eu estava partilhando com você, de uma mãe que falava assim, eu não vejo meu filho, eu saí para trabalhar e tal. Tem as realidades, mas ainda assim nós temos a obrigação de nos sacrificar para conhecer os nossos filhos e se deixar conhecer por eles também. Né? E muitas das vezes cabe à mãe apresentar o pai para o filho. Né? De como é o pai, por que o pai age dessa forma, né? Por que o pai não vai estar presente em certo momento, mas em outro ele já vai estar. Né? E cabe também ao pai apresentar a mãe. Né, ao filho. E se fazer presente. E se fazer presente. Uma coisa, tá aí algo que eu admiro muito em você. Porque você trabalha, né? Só você trabalha dentro de casa e você, já falei outras vezes, né? Você não mede esforços para que nós tenhamos o que temos aqui de comer, de vestir, né? Mas você se faz presente na vida das crianças, né? Hoje eu não cobro, nem tem como cobrar muito de você, até a questão de me ajudar em casa, porque eu preciso que você também fique com as crianças. Eu fico com as crianças muito tempo. Né? Você não fica muito tempo, porque você tem que trabalhar. Então, o tempo que você fica em casa, você joga videogame um pouco com o Lucas, que é o que ele gosta de fazer, você faz isso. Você brinca com a Clara, porque por mais que seja menina, gosta de brincar de lutinha. Brinca com ela, né? Por exemplo, ela tá desenhando, você já tem, né? Ela tá na minha mãe desenhando, ela mandou, olha o que eu desenhei, você já foi, se interessou, isso é muito importante. Você procurou ali, como fala? Presente, mas tá inserido. Você não está aqui muitas vezes fisicamente, você manda mensagem para a Clara, né? Porque a Clara tem celular, né? Porque tem que ir para a escola, enfim, ela acabou ganhando o celular há uns anos atrás, nós deixamos ela com o celular. Então você manda mensagem, tá tudo bem? Papai te ama. Então, assim, você se faz presente. Isso é muito importante. Porque você não está aqui fisicamente, você se faz presente. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, ou o pai ou a mãe, não está presente e também não se faz presente. Então, existem
várias realidades, né? Mas nas realidades, independente da realidade que você se encontra, você precisa se fazer presente. Se você não está presente, se fazer presente. Se fazer presente não significa que você precisa dar presente, né? Dar presente físico. Helena, tá chorando. Você não é dar presente físico. Eu preciso fazer isso, dar presente para que se sinta amado, se sinta acolhido. Não. A criança ela vai se sentir amada com a sua presença. Quantas vezes ali, isso, assim, eu já tinha dito aqui outras vezes também, mas já falando aqui, partilhando com vocês. Eu gosto da casa arrumada, como todo dono de casa, quer deixar a sua casa organizada, mas muitas vezes o Lucas, mãe, senta aqui comigo, joga esse jogo aqui comigo. À tarde dorme Pedro e Helena, a Clara na escola e ele tá aqui comigo. Mãe, senta aqui comigo, assista aqui comigo, mas Lucas, eu preciso arrumar a casa, eu preciso... Porque às vezes eu quero fazer as coisas porque o Pedro e a Helena estão dormindo. E quando eles acordar, pelo menos se o Pedro não deixar... Agora o Pedro. Se o Pedro não deixar fazer, porque quer colo, pelo menos eu consigo, já a louça tá lavada. Mas muitas vezes eu preciso parar o que eu estou fazendo, deixar a louça para lá. Não sei se ela vai conseguir ser lavada ou não, para dar atenção para os meus filhos. O que pra mim isso é um sacrifício muito grande, que eu tô trabalhando em mim. Muitas vezes eu não faço, muitas vezes eu falo pra ele que eu não vou fazer isso, né? Mas acho que ela quer mamar. Se quiser que eu fale. Eu só tenho um encerramento aqui pra falar pra você, tá? Traz ela aqui, traz ela aqui. Vou trazer ela aqui. Que aí você faz mamãe e eu dou ela aqui. Agora a Helena acordou. Mas assim, falando pra você de uma dificuldade que eu tenho. Que é justamente essa, de parar o que eu tô fazendo e, tipo assim, eu preciso organizar tais coisas e aí... Minha mãe. Mas eu preciso fazer, porque meu filho precisa disso, né? Não é a casa que ele vai... Quando ele tiver mais velho, não é a casa que ele vai olhar e vai falar assim, minha mãe arrumava a casa. Não, minha mãe passava um tempo comigo. É disso que ele vai lembrar. Amém, amor. Bom... Nós estamos encaminhando para a reta final. A Helena quis participar. O Pedro também, mas eu tive um jeitinho. Essa frase eu queria que ficasse bem, mas você pode falar. Tá, deixa eu ver. Conhecer-se tarefa permanente. Tá. Tati, então é justamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Agora é sério. Papo sério. Como é que é? Conhecer-se é tarefa permanente. Você vai falar sobre isso, né? Não, é só essa frase. Tá. Conhecer-se é tarefa permanente. Eu quero concluir... Deixa eu aqui, menina. Eu quero concluir o seguinte. É difícil viver sozinho, porém mais difícil ainda é viver a dois. Na verdade, o amor não é possível a não ser entre dois seres bons, que reciprocamente se desejam o maior dos bens, quer dizer, a virtude. A virtude é o maior dos bens. Os egoístas, por definição, não podem amar. Os egoístas não podem amar. O egoísmo impede esse amor. O egoísmo impede esse amor. Então analisa, olha para dentro de si, se conheça, para conhecer também a sua esposa. E se deixe conhecer. Não é só se conhecer, mas é se deixar conhecer. Como a Tati colocou, é uma tarefa permanente. Mas eu quero... existe uma frase aqui, talvez um poema, a qual eu quero dedicar a você neste momento. Porque você se deixa conhecer. Posso? Pode. Vou ler para você. Ai, então. meu Deus. Isso não estava no roteiro. Não está. Teu amor, sem exigência, diminui-me. Tua exigência, sem amor, revolta-me. Tua exigência sem paciência desencoraja-me. Teu amor exigente e paciente engrandece-me. Obrigada. Te amo. Te amo. Encerrar? Você que sabe. Eu vou fazer uma armadela. Tá bom. Gente, é isso. Claro que assim... isso dá para falar de várias coisas, né, nesse tema, né? Mas o que Deus tinha colocado no nosso coração para falar a respeito desse tema era isso. Agradeço demais a todos vocês que estavam aqui, Bia que passou aqui, Valéria,
Januária Graça, fiquei muito feliz, porque nunca entrou aqui, né? Quem mais? Andresa, o Júlio, que colocou que nós somos um casal lindo, a Kátia Regina. Enfim, agradeço demais. Manda, né, para essas pessoas a live, ela vai ficar salva. Júlio Coimbra. Isso, Júlio Coimbra, que me conhece desde pequenininha. Manda essa live para as pessoas, né, para aquelas pessoas que você sabe que também precisam, né? E vamos divulga essa live para as pessoas. Deus abençoe demais vocês, obrigada pela companhia. E nós ainda temos mais um tema para fazer esse ano ainda, que nós vamos divulgar ainda para fazer o próximo mês, tá bom? Deus abençoe demais vocês, obrigada por tudo. E vamos nos falando. Qualquer coisa nos mande direct, mande mensagem. Se tiver algum testemunho, se quiser partilhar alguma coisa, estamos aqui, tá bom? Fala, tchau, gente. Deus abençoe, viu? Salve Maria Imaculada e valei-nos o glorioso São José. Fala aqui, tchau. Tchau, gente.